Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, dispõe sobre o regime jurídico, empresarial e transitório das relações jurídicas e privado no período da pandemia do coronavírus Covid-19. O presidente da República faz saber que a Constituição decreta e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas e privado em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da aplicação do Decreto Legislativo número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus Covid-19. Artigo 2º. A suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Capítulo 2, Prescrição e decadência. Artigo 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da data de entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Parágrafo 1º. Esse artigo não se aplica quando perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstos no ordenamento jurídico nacional. Parágrafo 2º. Este artigo aplica-se à decadência, conforme a ressalva prevista no artigo 207 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Capítulo 3, das pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 4º. As pessoas jurídicas de direito privado, referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, quando vigência dessa lei, observadas as determinações sanitárias de autoridades locais. Isso aqui, na verdade, é a promulgação das partes vetadas, que o artigo 4º originalmente ele foi vetado. Artigo 5º. A Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegure a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de assinatura presencial. Capítulo 4 da resolução e revisão dos contratos. Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19 na execução dos contratos, incluídas as previstas nos artigos 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Capítulo 4 da resolução e revisão dos contratos. Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19 na execução dos contratos, incluídas as previstas nos artigos 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos.
Artigo 7º. Não se consideram fatos imprevisíveis, para fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Parágrafo 1º. As regras sobre a revisão contratual previstas no Código do Consumidor e na Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, não sujeitam ao disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas e empresários. Capítulo 5 das Relações de Consumo. Artigo 8º. Até 30 de outubro de 2020 fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Capítulo 6 da Locação de Imóveis Urbanos, artigo 9º. Não se considerará liminar para a ocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 6, 8 e 9 da Lei 8245 de 91, até 30 de outubro de 2020, promulgação das partes vetadas. Capítulo 7 da usucapião, artigo 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de usucapião a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Capítulo 8 dos condomínios edilícios, artigo 11, vetado. Artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de maio de 2020 prorrogados até 30 de outubro de 2020. Artigo 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Capítulo 9 do regime concorrencial, artigo 14, ficam sem eficácia os incisos 15 e 17 do parágrafo 3º do artigo 36 e inciso 4 do artigo 90 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2001, em relação aos atos praticados e com vigência de 20 de maio de 2020 a 30 de outubro de 2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo 6 de 20 de maio de 2020. Parágrafo 1º. Na apreciação pelo órgão competente das demais infrações previstas no artigo 36 da Lei 12.529, 2011, caso praticado a partir de 20 de maio de 2020 e enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo já citado, número 6, de 20 de maio de 2020, deverão ser consideradas circunstâncias extraordinárias decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19. Parágrafo 2º. A suspensão da aplicação do inciso 9 do artigo 90 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, referido no caput, não afasta a possibilidade de análise posterior do ato de concentração ou apuração de infração econômica, na forma do artigo 36 da Lei 12.529, de 2011, dos acordos que não forem necessários ao combate ou à mitigação das consequências decorrentes da pandemia do coronavírus.
Capítulo 10 do Direito de Família e Sucessões, artigo 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, previsto no artigo 528, parágrafo 3º e seguinte do Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sua modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Artigo 16. O prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas, a partir de 1º de fevereiro de 2020, terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Parágrafo único. O prazo de 12 meses do artigo 611 do CPC, para que seja ultimado o processo de inventário de partilha, caso iniciado durante 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da data de entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Bom, artigo 17, 18 e 19 estão todos vetados. O próprio capítulo 11, que inclui o artigo 17 e 18, está vetado por todo, e o artigo 19 pertence às disposições finais, que está vetado. Artigo 20. O caput do artigo 65 da Lei 3.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar acrescido em seguinte inciso 1A. Inciso 1A, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na sua publicação, que foi 10 de junho de 2020. Jair Messias Bolsonaro, presidente.